pensando, né? Como é que eu posso identificar alunos com dificuldades de coordenação motora e falta de atenção? E quando identificado, quais as estratégias usadas para desenvolver essas crianças? Quer aprender comigo? Então vem! Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu estou aqui porque eu quero trazer um conteúdo que é de muito peso para você, mas para isso eu vou convidar aqui o professor Wesley Jacob, que é um especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, para trazer esse conteúdo que é essencial. Nós vamos explorar estratégias para reconhecer sinais de dificuldades e de atenção e de coordenação motora nas crianças, tá? Quero te mostrar aqui alguns métodos práticos para que você possa ter um apoio aí e personalizar o ensino das suas crianças aí. E antes de começarmos, não se esqueça, já se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar recebendo todos os nossos conteúdos. Até mais! Você sabe o que realmente diferencia uma criança de aprender muito e de uma outra criança não aprender nada? O que diferencia de você, como um colega de trabalho, render tanto academicamente, profissionalmente, e parece que uma outra pessoa não evolui tanto assim? O que é que tem de limitador entre um e entre outro? E isso, quando eu coloco neste cenário, vale para todas as pessoas. Não importa se é criança, não importa se é adulto. O que é que diferencia a aquisição de conhecimentos entre eu e você? Por que talvez você consiga aprender mais do que eu? Você já parou para refletir o que leva algumas pessoas a alcançarem um nível de conhecimento absurdo e outras parece que vão arrastadas, parece que não evoluem tanto quanto poderiam? Se nós somos seres biológicos, deveríamos evoluir quase que igualitariamente, mas por que isso não acontece? Então, para te responder esta colocação, eu te apresento um tripé. Para levar um ser humano à aprendizagem, é importantíssimo que 3 coisas sejam colocadas na balança. A primeira delas, como eu costumo dizer, é: precisamos passar pelo processo. Isso é inevitável. Então, para eu aprender alguma coisa, eu tenho que vivenciar, eu tenho que experimentar algo. E aqui, nesta colocação, neste alicerce, as práticas são importantes, as estratégias metodológicas, o modelo de atuação interventiva que você vai adotar. Aquilo que a graduação cansou de nos ensinar, aquilo que o processo universitário fez uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Mas parece que para ensinar alguém é só prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição e não tem outra coisa. E ainda assim, eu estudo, eu faço pós-graduação, eu me dedico a cursos, a processos de especializações, e parece que lá no meu dia a dia de trabalho, a criança continua sem evoluir. Você tem práticas magníficas, muito melhores do que as que eu consigo te fornecer aqui, mas ainda assim, determinado aluno não evolui como você gostaria. Porque nem só de prática a aprendizagem acontece. Ela é um ponto de alicerce importante e fundamental, sem dúvida nenhuma. Sem prática não há aprendizagem. Eu costumo brincar nas aulas, por exemplo, que eu gosto muito de aprender. A gente não gosta tanto de aprender porque aprender é um processo mecânico, maçante, cansativo. Nós gostamos realmente do conhecimento absorvido. É a transformação que esse conhecimento traz na minha vida e na sua vida. Então, passar pelo processo é importante. Porque, convenhamos, se você pudesse ter todo o conhecimento sem ter que passar uma manhã conosco, eu tenho as minhas dúvidas se você estaria aí do outro lado. Mas se você está aí, é porque isso prova que é importante passar pelo mecanismo. Então, esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto fundamental no processo de aprendizagem é a motivação. Nós temos que ter motivos para fazer o que estamos fazendo. Nós temos que ter mecanismos que geram ação em cada um de nós. Então, alguma coisa te trouxe até aqui. Você quer aumentar o teu processo de conhecimento, você quer ter alguns insights, você quer mudar a sua mentalidade de que maneira trabalhar e intervir com determinado público, ou por alguma razão, você chegou até aqui. E o terceiro e o mais importante de todo este tripé é o fator atencional. A atenção é o principal recurso que leva um ser humano a aprender alguma coisa. Agora, aqui temos o grande problema de todo o processo. E muitas vezes isso ficou em segundo plano lá na graduação porque os professores ficaram preocupados em tentar colocar na tua cabeça metodologia prática o tempo todo, que é sim importante.
mas nós esquecemos e deixamos de lado um pouquinho toda esta limitação atencional. E boa parte desse processamento vem da nossa testa, dos nossos lobos frontais, do córtex pré-frontal. Então, entender um pouquinho o processo neurológico que leva o ser humano a estar focado, a estar atento, é fundamental. Então, aqui, para eu aprender, eu preciso praticar, eu preciso estar motivado, menor ou maior intensidade, cada ser humano tem uma motivação única, e a partir daí vamos olhar para o fator atencional. Este sim tem grande poder de levá-lo ao conhecimento ou de limitá-lo. E percebam que atualmente nós temos cada vez mais crianças com transtornos, nós temos cada vez mais adultos com problemas comportamentais, e aí nós estamos naquela seara. Mas será que todos esses indivíduos apresentam um determinado transtorno? Será que todo mundo é TDAH? Será que todo mundo tem déficit atencional? Será? Será que você tem esse déficit atencional? Ou nós temos um mecanismo multifatorial que está levando tanto as crianças como os adultos a terem déficits atencionais? Você já parou para analisar a sua vida? Observa você mesmo, você com você aí na tua rotina, neste momento que você está me ouvindo. Quais são os distratores que estão ao seu entorno? Quantos distratores estão passando por você agora? É televisão? É rádio? É o celular? É criança gritando? Tá? É vento batendo? É chuva? É sol? O que é que está aí tirando a tua atenção? Perceba que na atualidade nós temos muitos mecanismos que tiram o nosso foco. E isto eu gosto muito de associar ao WhatsApp, por exemplo. Uma ferramenta que nós utilizamos todos os dias, basicamente, que nos rouba a atenção. E aí, não contente, você vai lá no WhatsApp e eu te faço um novo questionamento. Você tem o hábito de acelerar os áudios que você recebe? Quando você vai ver um vídeo, vai estudar em outras plataformas, você também tem o hábito de acelerar esses vídeos? Se você respondeu sim, você coloca no 1.5, no 2.0, porque a tua vida é muito louca, muito corrida, e você não tem tempo para poder estudar lentamente, calmamente, você sabia que você está reprogramando os seus circuitos neurológicos? Você está reprogramando a sua mente. Você está treinando o teu cérebro para não manter foco. E tudo que você faz a partir daí é com pouco tempo de durabilidade na tua condição de atenção. Você vai ver alguma coisa nas redes sociais, você tá lá com o dedinho nervosinho, passando tudo para frente, ou subindo tudo que é tela. Você não foca mais do que 15 segundos em praticamente nada. E aí o problema atencional é só no público infantil? É só na escola? Se eu não tenho condições de ouvir um áudio mais em ritmo normal, o próximo passo é eu ter dificuldade de conversar com você. Quando eu sentar para tomar um café ou trocar uma ideia sobre qualquer assunto contigo, você não vai conseguir prender a atenção. Você não vai conseguir prestar atenção naquilo que eu estou comunicando a você. Porque a tua cabeça está programada a fazer tudo rápido, com pouco tempo de durabilidade. E a minha fala se transforma em algo lento e cansativo. Um segundo cenário é a leitura, tão importante nos processos de aprendizagem. Se você tem este hábito louco na tua vida, a tendência é você ter dificuldade para leitura, porque ler é um processo lento. Ele é de ritmo mais espaçado. Então, isto tudo que a vida está nos trazendo, e a tecnologia também, está tirando de cada um de nós a capacidade de manutenção de foco, a capacidade de relacionamento interpessoal, bem como a dificuldade de leitura. Então, a atenção, meus amigos, ela está associada a um grande problema da sociedade nos próximos anos. Vai melhorar tudo isso? Não. Pelo contrário, a tendência é que isso fique cada vez mais impactante de maneira negativa nas nossas vidas. Agora você pega um pouco desse discurso que eu te apresentei agora e coloca num aprendiz. Coloca em alguém que está começando a vida acadêmica, que não entende muito bem como drenar o foco, como gerar foco seletivo. Entre todos os distratores que eu tenho aqui, eu tenho que focar em você. Eu vou ignorar todos os outros para eu planejar e tomar uma decisão com este propósito. É isso que a gente tem que fazer no processo acadêmico. Então, esta dificuldade, ela tem se acentuado de maneira gigantesca em todo mundo. Porque nós vivemos em um contexto extremamente doido. A nossa sociedade, ela é muito mais agitada. Então, coloquem na cabeça de vocês que nem todo mundo que tem déficit atencional apresenta um transtorno. Combinado? Vocês vão entender um pouco mais profundamente isso logo mais, mas
transtorno, ele pode ser originário de uma lesão neurológica ou de uma disfuncionalidade. E o foco atencional, ele pode ser treinado. Eu posso treinar o meu foco. Eu posso tentar me controlar de N maneiras para eu ignorar tudo que está ao meu entorno e continuar focado em cada um de vocês. Tá bem? Então, o grande problema da sociedade é o fator da atenção. E como é que você começa a reverter esse processo? Com trabalhos que tenham menos distratores. Então, ao fornecer uma atividade, fecha ela um pouquinho mais. Evita aquela macro situação em que a criança pode destoar, ela pode perder a atenção porque ela está olhando o passarinho, ela está olhando algo colorido, ela está olhando um vídeo, ela tem muitas coisas para se preocupar. Então, tente fechar o processo para que ela tenha menos processos a serem analisados na mente dela. Quanto a você, reduza a velocidade do áudio. Procure conversar mais com pessoas em ritmo normal, em ritmo natural, uma conversa de verdade. Procure ler um pouco mais, porque a leitura é um processo mais lento. Procure escrever ao invés de digitar, porque desta maneira você vai começar lentamente a reverter este processo de base neurológica toda desregulada. Então aqui fica o primeiro grande indicador a vocês. De tudo que leva à aprendizagem, que é importante, que é fundamental, a atenção é o principal fator de dificuldade. E aí eu trago a você o seguinte modelo. Tudo isso que eu mencionei agora tem uma resposta lá na neurologia, na neurociências, num processo neurológico. Coisa que você mas Wesley, estudar neuro é muito complexo, é muito difícil. Não é não, gente. Tá? Estudar base neurológica é algo magnífico, encantador e muito simples, desde que você não queira decorar nada. Então o que eu quero de você nesse momento? De onde é que vem, por exemplo, toda a minha capacidade de foco, toda a minha capacidade de atenção e, consequentemente, minha capacidade de planejamento, de inibição de respostas e comportamentos, tudo aquilo que me ajuda a lidar com todos os processos sociais de uma maneira interessante, de uma maneira magnífica? A minha testa. Então, qualquer disfuncionalidade que eu ou uma criança tenha aqui nos meus lóbulos frontais pode gerar déficit atencional. Aquela pessoa que tem dificuldade muitas vezes de quando está de férias ou de quando está de folga, ficar controlado e feliz consigo mesmo, sem ter que recorrer à tecnologia, sem ter que recorrer à comilança, sem ter que recorrer a qualquer outro tipo de vício, é porque essa pessoa tem uma boa regulagem e funcionamento na testa. Tudo isso perpassa por uma liberação de dopamina na nossa cabeça. Então, aquele teu aprendiz que apresenta problema de atenção, não é que ele está de sacanagem, não é que ele está de corpo mole para aprender. Possivelmente, ele tem uma disfuncionalidade de processamento na testa. Talvez as nossas terapias, talvez as nossas práticas interventivas, talvez o nosso trabalho, a nossa presença consiga fornecer grande auxílio para que ele evolua. Agora, em outros cenários, somente a minha vontade, desejo e intervenção prática não será suficiente. Aí essa criança vai precisar de medicamentos. Então aqui nós temos um cenário importantíssimo para conseguir separar o que é trabalho institucional e o que é trabalho clínico, terapêutico, para dar suporte a esse aprendiz. Então vamos lá, respondendo à colocação que eu te fiz agora há pouco. Por que algumas pessoas aprendem mais do que outras? Por que alguns aprendizes têm maior facilidade na absorção de conhecimentos e outras têm maior dificuldade? A principal resposta para esta colocação está na testa. Porque o processamento de sinapses na minha testa, o processamento químico do meu cérebro aqui na minha testa é diferente de ser humano para ser humano. E isso é impactado por N fatores, como depressão, estresse, sobrecarga de trabalho ou de atividades, no caso de crianças, tem muitas crianças que têm atividade o dia inteiro, mais do que adultos. Poderia pensar em processos de doenças, poderia pensar em anemia, alimentação, qualidade do sono, hidratação e tantos outros processos. Mas, sem dúvida nenhuma, a atenção é, de todo aquele tripé que eu te apresentei, que leva à aprendizagem, o principal fator de dificuldade. O principal fator que inviabiliza a aquisição de conhecimentos entre uma e outra pessoa. Ficou claro? Ficou tranquilo para perceber que olhar para o aspecto atencional é olhar para um mundo de possibilidades? Então, a principal colocação na tua intervenção é: eu tenho poucos ou muitos distratores no processo interventivo. Quando você inicia um trabalho,
menos distratores. Quanto mais fechado, quanto mais controlado o ambiente, melhor. A partir daí, a gente pode começar a abrir o processo para fortalecer ainda mais esta atenção seletiva. Nem vou entrar nesse mérito profundamente hoje, mas a grande preocupação é atenção seletiva. Esquece o que está aqui ao meu entorno e foca em você, ok? Atenção continuada. Estou com você e tenho que permanecer com você por vários minutos ainda. E, por fim, uma atenção afetiva, uma atenção emocional. Você consegue observar que boa parte dos comportamentos humanos, eles estão pautados na nossa testa? O que você está vendo aí é um cérebro e um encéfalo. Duas estruturas que estão aqui dentro da nossa cabeça, uma macro e uma menorzinha. Mas percebam primordialmente que é da testa que vem o planejamento do meu comportamento, a flexibilização das minhas ações, eu ter a capacidade de criar processos, de lidar com várias situações simultaneamente. É aqui que a minha memória operacional, a minha memória de trabalho, que levará-me a formar conhecimentos, também está sendo processada. Mas, primordialmente, é aquela capacidade que eu tenho de frear os comportamentos inadequados que você, muitas vezes, não consegue trabalhar. Que, muitas vezes, você não sabe por que caminho correr. Aquela conduta inapropriada que muitas vezes te tira do centro, que te faz questionar até mesmo a sua intervenção, advém da testa dessa criança. Então, é daqui que vem automonitoramento, que vem o fator atencional, que vem a minha capacidade de identificar os meus erros. Sim, eu estou avaliando as minhas condutas, identificando as minhas falhas e consertando essas falhas. Tudo isso vem da testa. E aí, para endossar o que vem depois de mim, os transtornos, ou pelo menos a maior parte dos transtornos, vem de uma falha nesta nossa testa. Então, gente, os lobos frontais e o córtex pré-frontal, e se ele não estiver redondinho e totalmente organizado, inevitavelmente eu vou trombar em um possível transtorno, ou pelo menos uma dificuldade de aprendizagem significativa. E como eu disse agora há pouco, isso impacta mais, obviamente, o público infantil, porque tem muito a crescer e muito a aprender, mas isso também impacta o público adulto, como eu e como você. Combinado? Então, a tua intervenção e as terapias têm o propósito de, por meio da prática, regular os circuitos neurológicos destas regiões. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar a pensar agora em uma mudança de mentalidade para você entender tudo isso que eu trouxe a você nesse princípio dentro da tua vida pessoal ou profissional. Como que eu começo a diferenciar o que é uma característica normal ou anormal? O que é uma característica típica ou atípica deste processo? Antes de aprofundar essa ideia, nós precisamos de avaliações, combinado? Então, nós temos avaliações neuropsicomotoras para avaliar déficits motores. Logo mais eu falo um pouquinho de base motora. Eu tenho que me preocupar com processos de atenção, então temos escalas atencionais. Eu posso pensar em outros profissionais, mas eu sei que tudo isso é muito mecânico, tudo isso é muito maçante, é moroso e leva tempo. Isso demora muitas vezes para eu conseguir entregar a um aprendiz. Então, o que eu te coloco como um ponto de observação inicial? O que você pode começar a fazer no seu dia a dia? Primeiro ponto é olhar para o fator cronológico. E aqui eu quero colocar um baita de um parênteses. Quando você observa fator etário, qual é a idade da pessoa, qual é a idade do aprendiz, um mundo de opções e possibilidades vai surgir a você. Combinado? Porém, eu quero uma ressalva e um cuidado aqui. Se você ficar preso único e exclusivamente ao fator cronológico, ao fator etário, você tem altas possibilidades de falhar na tua observação e na tua intervenção. A idade é importante? É. É meu ponto de partida? É. Mas única e exclusivamente ela, Wesley? Você vai observar várias outras situações, combinado? Mas o primeiro grande marco é o fator cronológico. E eu te dou um exemplo agora. Você já percebeu que crianças de educação infantil, por exemplo, elas têm muita dificuldade de ficar muito tempo brincando com uma coisa só? A criança, se ela te convidar agora, em período de férias, se ela te convidar no período acadêmico a brincar de algo, ela vai brincar por 2, 3 minutinhos e ela vai... agora a gente vai brincar de outra coisa. Vamos brincar de uma outra coisa. Agora a gente vai jogar a bolinha naquele alvo. Mais 2 minutinhos. Vamos mudar a brincadeira de novo? Tá? A gente vai brincar de uma outra coisa. Vamos brincar de pega-pega agora. Tá? Agora a gente vai brincar de bola.
A criança ela tem dificuldade na manutenção de foco. Isto é sinônimo de transtorno? Calma lá. Se eu olhar para o fator cronológico, quanto mais jovem é a criança, maior dificuldade de foco, atenção ela tem. E isso primordialmente dentro do processo da neuropsicopedagogia, por exemplo, a gente vai nortear como controle inibitório. Esse vai ser o tema que a gente vai debater mais profundamente. Dentro do controle inibitório, que abarca muitos comportamentos, a gente também olha a capacidade de reflexão e a base atencional. Então, uma criança de até 2 anos de idade, ela tem muita dificuldade, por exemplo, de se autorregular, de se autocontrolar, de sentar e ficar quietinha esperando o teu próximo comando, de entender uma sequência de regras que você está impondo. Então, o que eu te coloco nesse primeiro grande ponto? Olha o fator cronológico. Uma criança, a partir dos 2 anos, começa a evoluir muito acerca do controle inibitório e, consequentemente, do aspecto atencional. Mas isso quer dizer que ela consegue atender a 4, 5, 6, 7 regras, 7 comandos que você fornece simultaneamente? Não. Ela tem dificuldade de processar todas essas informações. Então, o que você vai fazer? Comandos mais unitários. 1, 2 comandos por vez está excelente. Agora vamos formar uma fila. E uma vez formada, nós iremos ao refeitório. Eu te dei 2 comandos. Fila, refeitório. Então não tem uma infinidade de processos. A criança vai se perdendo no meio do caminho. Então seja mais objetivo. Uma criança com 4 anos já lida melhor com esses processos? Sim. E aí você vai ampliar o volume de regras, vai ampliar a combinação de fatores, até pensando em convivência social. Mas o que eu estou te colocando é que é super normal e natural, característico de uma criança, ter dificuldade de foco, ter dificuldade de atenção. É o meu papel e o seu papel regular e ajudá-la nesta aprendizagem, que dentro do processo de desenvolvimento individual nós chamamos de controle inibitório, que vai somar para a aprendizagem de habilidades cognitivas. Isso é uma outra base de conversa, é uma outra discussão, combinado? Mas olha a importância da atenção aqui. Como é que eu desenvolvo a atenção? Fragmentando. Demandando da criança pouco tempo de permanência em cada uma das atividades. E gradualmente você vai impor uma regra, gradualmente você vai impor uma nova regra, logo na sequência uma nova regra, e assim lentamente você vai avançando e fornecendo a ela um mundo de possibilidades para que ela aí sim possa aprender a lidar com o excesso de distratores e focar única e exclusivamente naquilo que você está propondo. Então, dentro desta observação, o que eu te peço? Acompanhe, observe a variação desse tempo atencional em cada aprendiz, considerando o fator cronológico. Esta variação que eu acabo de mencionar, ela vai mudar de acordo com a idade e, claro, com a proposta metodológica que você está impondo. Então, não se assuste. Se você pensar numa atividade para durar 4 minutos e a atividade durou 10, Wesley, eu pensei numa atividade aqui que era só 4 minutos do meu planejamento, ela rendeu por 10. O que eu faço? Ótimo, deixa ela fluir 10 minutos. Se você está tendo êxito naquela proposta, mantenha, porque você certamente vai criar uma nova base metodológica que você também pensou para 4 minutos e ela não vai durar 2. Não deu coro, a criança não conseguiu focar, não obteve toda a atenção necessária. Segundo ponto de observação que você vai colocar aí. É fundamental observar as características de impulsividade dessa criança. Só que aqui eu gosto de trazer sobre 2 esferas. Todos nós somos impulsivos quando o nosso foco está reduzido. Toda vez que eu não estou concentrado em algo, eu fico agitado. É mão que mexe, é pé que mexe, é eu rabiscando alguma coisa, é eu andando de um lado para o outro, é eu falando, conversando. Ou seja, eu não estou mantendo foco em nada, então eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, observe a impulsividade de cada um desses aprendizes. E eu trago um fator importante. Se a criança já tem um indicador de déficit atencional e de excesso de agitação, observe primordialmente como é a manutenção do foco em atividades estimulantes, como, por exemplo, uma brincadeira de pega-pega. Se a criança tem que correr, tem que gastar energia, ela tem que demandar energia, perceba como é que ela vai atender as regras, de que maneira ela vai frear o seu... Opa, agora é hora de parar. Veio um comando para eu frear o meu comportamento e ficar em posição de estátua. Como que eu vou lidar com esta situação? Então, observe as características impulsivas de um aprendiz, tanto em situações de baixa demanda, quanto em situações de excelente demanda de agitação. E um terceiro ponto é em relação à base organizacional.
que eu coloco como um desenvolvimento progressivo. Você concorda comigo que gradualmente, mês a mês, ano a ano, a gente fica melhor? Eu melhoro o meu comportamento, eu melhoro o atendimento às regras, eu melhoro muitas vezes a minha organização de brinquedos, de recursos acadêmicos, de agenda, de objetivos, de planos, de metas. A gente evolui gradualmente conforme a idade avança. Então, também observe se a criança ela passa a ser alguém mais organizado, com os seus brinquedos, com os seus pertences, com os seus materiais, com as suas atividades, com todas as propostas e demandas que ela tem, tanto na base acadêmica quanto na base residencial, quanto na minha vida pessoal, muitas vezes. Então, como é que você trabalha inicialmente esta observação da atenção no aprendiz? Fator cronológico. Primeiro, é super natural e normal a criança ter dificuldade de manter foco. Isso não é indicador, todas as vezes, de um transtorno. Talvez ela tenha um transtorno? Sim, mas é para isso que avaliamos a criança. Mas é natural uma criança de 2 anos ter dificuldade de atender ao teu comando. Uma criança de 3 anos tem muita dificuldade de ficar sentada quietinha aqui, esperando você dar uma nova ordem, propor uma nova situação. É muito difícil uma criança de 3, 4 anos se relacionar com os coleguinhas de maneira organizada e toda responsiva. É difícil ela ter condições de atender às regras que você impôs. É difícil ela organizar as roupas, os brinquedos, os pertences acadêmicos. Mas isso é natural em relação à idade. O que a gente tem que tentar avaliar aqui é o quanto isso está passando do normal. O quanto isso está se transformando em uma condição atípica que está prejudicando que essa criança aprenda, que está prejudicando que essa criança evolua um pouco mais. Então é aqui que começa a tua base de observação. Combinado? É aqui que você vai começar a analisar isso de maneira mais fria, de maneira mais cautelar. E uma vez que você passa a fazer esta observação, eu quero que você coloque isso agora como um apoio prático, tá bem? Então aqui vem uma ideia para você estruturar parte do que eu falei no teu dia a dia, porque senão você vai sair com a cabeça borbulhando e fervilhando de tudo que eu estou falando. No entanto, daqui 2 horas essa informação se perdeu e não serviu de quase nada. Então, o primeiro grande ponto é observar os comportamentos. Onde? Naquele ambiente de trabalho que você tem. Você trabalha o quê? Com sala de aula? É na base escolar? Então tá, então você vai avaliar a criança dentro do contexto de sala de aula. Ah, eu vou avaliar essa criança no contexto clínico, perfeito. Você vai avaliar ela de maneira unitária, de maneira individual, no contexto clínico. Ah, eu vou trabalhar com ela num processo mais prático. Eu trabalho com aulas práticas, ao ar livre, como talvez atividades de educação física. Maravilha, observe ela ao ar livre. De que maneira? Como ela se envolve com as atividades. Tá? É natural que eu não goste de algumas coisas, combinado? Você me propôs uma atividade que eu achei muito desgostosa e eu não quero fazer. É natural que eu perca foco e eu não tenha boa adesão. Mas em um contexto amplo e generalista, como que eu lido com as propostas que você traz? Eu tento fazer, eu participo junto contigo, tá? Uma vez que eu tento fazer, eu consigo evoluir, eu consigo galgar níveis, eu tenho apresentado propostas cada vez melhores. Se a resposta é sim, está tudo caminhando lentamente. Agora, se a resposta é negativa, criança não tem adesão, eu tenho uma proposta e ela sempre está destoando, ela sempre perde o foco, ela sempre vai fazer outra coisa que não aquela que foi proposta, ela tem dificuldade de evoluir e acompanhar os demais, comparando por faixa etária, tem 25 aqui, 25 estão avançando e tem uma que está ficando para trás. Faz uma notinha lá, nada muito burocrático, combinado? Ah, eu vou colocar uma planilha de Excel com um indicador assim, já complicou, você já não vai fazer. Pessoal, notinha, papelzinho simplista para você tomar nota. E aí você vai registrar todos os comportamentos que, aparentemente, de maneira fragmentada, são bobos. Ah, isso não é relevante. Ah, tem um comportamento aqui, ó. Fulano tomou o brinquedo do coleguinha. Ah, normal da faixa etária. Legal, ele tomou o brinquedo do coleguinha. Daqui a pouco ele mordeu outro colega. Opa, mordeu outro colega. Agora tá todo mundo fazendo uma atividade com uma regra e ele não está. Vai tomando nota, porque um fator sozinho não quer dizer nada, mas a somatória de inúmeros processos te levam à solicitação de uma avaliação mais profunda, tá? E aí chegamos às ferramentas de avaliação. Então, se a gente for trabalhar com base neuropsicomotora para identificação de falhas motoras, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá certo? A base motora, assim como eu falei do aspecto atencional, me permite fazer uma comparação em relação à cronologia. Crianças de mesma idade cronológica tendem a fazer a mesma coisa. Mesmo comportamento, mesma resposta motora, mesma demanda comportamental e cognitiva.
Então, a criança de 4 anos, na minha casa e na tua casa, faz a mesma coisa. Uma criança de 6 anos, na minha casa e na tua casa, faz a mesma coisa. Quando eu observo esse padrão comportamental e padrão motor, opa, tá destoando aqui, Wesley. Tem uma que tá muito à frente. Opa, talvez eu tenha uma superdotação aqui. Opa, eu tenho uma criança muito abaixo das demais. Tem 25 na turma. 24 estão evoluindo, tudo mais ou menos no mesmo padrão. E tem uma que está ficando para trás, não está acompanhando. Então, esta é a criança que está te apresentando um indicador de que algo não está normal. Então, vamos avaliar. Então, a grande base de avaliação e começa pela observação cronológica. Comparando padrão, comportamento, desenvolvimento motor. Uma vez que eu tenho esses déficits aparentes, aí eu vou buscar uma ferramenta de avaliação mais profunda. Talvez uma escala de avaliação psicomotora, de base neuropsicomotora. Eu posso pensar em escalas de avaliação desenvolvimentista, escalas de avaliação atencional, como essa que eu coloquei. Um exemplo bobo seria uma avaliação de atenção seletiva. Eu vou colocar um mundo de opções, no qual eu quero que você mantenha foco em uma coisa só e tem vários distratores tentando roubar a sua atenção. E você vai ter que brigar para manter o foco naquilo que eu estou propondo. Você tem que atender a um comando que eu te dei, mesmo com um mundo de possibilidades, mas você tem que conseguir manter o seu foco naquela proposta individualizada. Mas tudo isso vai depender de uma avaliação profunda. Aí vai sair daquele ambiente comum de sala de aula e a partir daqui a gente vai começar a avaliar de maneira mais profunda. Mas o teu grande passo inicial é observação, tomando nota e comparando fator atencional com cronologia. Para isso, você tem que ter escalas de desenvolvimento motor, escalas de desenvolvimento comportamental. E aí é fácil. Como é que você vai procurar isso? Por marcos de desenvolvimento infantil e escalas de desenvolvimento infantil. Tá? São os saltos ou marcos de desenvolvimento das nossas crianças. Combinado? E a partir daí, você também pode começar a conversar um pouco mais com outros profissionais que trabalham com esse aprendiz, para entender qual é a leitura e a visão que eles têm sobre aquele indivíduo. Um trabalho coletivo é sempre muito mais atrativo e sempre entrega mais resultado. Inclusive, um trabalho em correlação com os responsáveis e com a família. Tá? Então, uma vez que eu tenho a família ao meu lado, os responsáveis ao meu lado, a criança tende a evoluir muito mais. Caso contrário, você vai estar trabalhando de maneira torta. Você melhora de um lado, mas piora do outro. Você melhora de um lado, mas ele não se efetiva por outro. Tá bom? Então, aqui você tem um processo para identificar falta de atenção e também possíveis déficits motores. E como eu disse antes, base motor eu falo logo à frente. Tá certo? Ficou simples de entender o processo? Bacana, né? Então, agora vamos começar a pensar em tudo isso na nossa base interventiva, de maneira prática. Mas o primeiro grande ponto a gente já compreendeu. Agora, como é que eu começo a trazer isto para a realidade prática? Como que eu coloco isso no meu dia a dia de trabalho? Ou talvez aqui dentro da minha própria casa? Fica simples. A brincadeira aqui pode ser trabalhada ou desenvolvida por meio de uma organização do ambiente físico mesmo. Vamos pensar, uma criança de 3, 4 anos de hoje, ela é uma criança que teve um início de vida conturbado por processos da sociedade. Todo mundo vivenciou coisas doidas nos últimos anos. E as crianças que nasceram nesse período também. E elas perderam uma janela importante desse desenvolvimento de controle inibitório. Então, uma grande ferramenta que eu tenho ao meu favor é organizar o ambiente físico. Porque lembra que eu falei ainda há pouco? A faculdade colocou na nossa cabeça prática, repetição, metodologia, prática assim, prática assado. E poucas vezes a gente para observar o ambiente físico. De que maneira eu estruturo esse ambiente? Dou um exemplo. Se você já teve uma criança aí na tua casa, por qualquer situação que seja, quando ela tem muitos brinquedos, ela brinca com alguma coisa? Faz essa reflexão. Uma criança que tem lá um baú de brinquedos, ela faz assim, ó. Não quero esse. É legal esse brinquedo, mas não quero. Esse também não quero. Esse também não quero. Esse também não quero. Esse também não quero. Daqui a pouco o chão da sala virou um campo minado de brinquedos e ela não brincou com nenhum. Ou seja, ela não colocou foco em nenhum destes brinquedos. Correto? Então, o que você pode começar fazendo para delimitar foco? Adaptar o ambiente. Por que eu vou fornecer um mundo de brinquedos se eu posso fragmentar? Hoje, nós vamos trabalhar com este rol de brinquedos, com este rol de atividades. Tá? Talvez aquelas atividades que desafiam a base cognitiva do aprendiz. Você tem 4 recursos para usar.
Por que eu vou usar os 4 numa única sessão de trabalho? Usa hoje um, exauriu todo o processo, depois você traz outro. Aí sempre eu tenho novidade para continuar desenvolvendo conhecimento. Tá certo? Então, adapte o ambiente, remaneje processos, mude a estrutura física, se for o caso. Como, por exemplo, criança que tem dificuldade de atenção, eu posso mudar ela de lugar de sala de aula. Ela sentava lá no fundo, então eu vou trazer ela talvez para frente do professor. Ou, Wesley, eu tenho uma criança aqui na minha frente, está na primeira carteira, no entanto, ela tem muita dificuldade de foco e, consequentemente, dificuldade de aprendizagem. Sabe por quê? Lá atrás tem um barulho de papel. Criança aqui, ó. Alguém conversou. Ela está aqui tentando entender o que está atrás dela. Opa, então vamos mudar. Leva ela para o fundo da sala. Porque assim, só com uma viradinha de olho, ela consegue entender todo o cenário daquele ambiente. Então, remaneje não só objetos, a estrutura física e até mesmo a posição desses aprendizes para potencializar o nível de aprendizagem. O material didático, ele tem que ser misto, ele tem que ser generalista, ainda mais para essa realidade que nós vivemos. Pessoal, é incabível trabalharmos no modelo tradicional atualmente. É claro que eu tenho que usar ferramentas diferentes. Te dou um exemplo. Antigamente, quando eu trabalhava no presencial, somente com o presencial, os slides, eles eram até coloridos, mas bem pouco. Percebe que todas as telas que eu mostrei para você hoje, ela tem cor, tem um textinho e tem tudo pintado lá, agora verde, amarelo, vermelho. Consegue perceber que tem um monte de cor? Eu tenho que atacar a tua condição visual. Eu tenho que sobrecarregar a tua condição auditiva e também a tua condição sinestésica. Então, nada melhor do que você variar recursos. Vai usar vídeo, vai usar recorte, vai usar PowerPoint, você vai usar trabalho com massinha de modelar, você vai usar trabalhos com leitura. Varie, porque tem crianças que rendem mais usando tecnologia, tem crianças que rendem mais usando papel, tem criança que rende mais desenhando, tem criança que rende mais trabalhando coletivamente. Então, a participação ativa que a gente tanto busca nas novas metodologias de ensino, colocando integralmente o aprendiz a participar, depende de variedade de estratégias metodológicas e também de materiais didáticos. A partir daqui, eu vou utilizar práticas gerais, tá certo? Não tenha medo de errar, gosto muito disso. Pessoal, tentou, não deu certo, perfeito, foi um dia perdido, amanhã é bola para frente, criamos uma nova metodologia, adapta novamente e vida que segue. Você vai acertar dessa maneira todos os dias? Claro que não. Mas aí você gerencia, analisa, traz os feedbacks necessários e muda para a próxima sessão. Comunicação aberta com a família, já tinha comentado isso anteriormente, e a nossa formação continuada. Isso vale para mim e, claro, para você que está me ouvindo neste momento, tá certo? Estamos aqui justamente para essa ferramenta final ali. E dentro dessa intervenção prática, seja ela lá na tua observação inicial ou na tua prática interventiva que a gente colocou ainda há pouco, eu quero que você traga para essa situação algumas palavras importantes. Quando a gente debater um pouquinho de funcionamento executivo, de habilidades cognitivas, neurocognitivas, e aí sim trabalhar foco e atenção sobre esta ótica, principalmente dentro da neuropsicopedagogia, eu gosto muito dessas palavrinhas que aqui estão. Elas vão te ajudar na avaliação, na observação de processos atencionais, de respostas ineficazes, de respostas que podem levar esta criança a ter ou não um transtorno. Então, daqui parte a possibilidade de você julgar se a criança tem transtorno. Ah, não, é normal da idade. Não, é transtorno. Vamos continuar avaliando para ter certeza se é mesmo ou não. Então, você vai observar se essa criança trabalha com metas e objetivos bem definidos. Mas vamos lá. Você trabalha bem com as tuas metas? E aí, as tuas metas de todo o início de ano, você planilhou. E o que você está fazendo para conseguir conquistá-las? Meta tem que estar visível. Aquilo que eu quero que a criança se lembre tem que estar visível. Eu não quero que ela tenha regras de boa convivência na escola. Diga obrigado, peça por favor, peça para ir ao banheiro, respeite o colega. Isso está pintado em tudo que é parede da escola, não está? Eu estou mostrando para a criança o que é que eu quero que ela continue rastreando, o que é importante para o cérebro dela buscar. Então, metas e objetivos devem ser planilhadas e devem ser apresentadas a essa criança. Então, ela também tem que aprender a traçar metas e, para mantê-las vivas e disponíveis, tem que estar visível. Coloca post-it, marca no caderno, na agenda, retoma toda a aula, todos os dias, apresente a ela o que é importante para o cérebro buscar. Ela tem que ter base de planejamento. Eu tenho a meta. O que eu tenho que fazer para alcançar essa meta?
dentro do processo educacional. A criança tem que responder a uma brincadeira, responder a uma tarefa, responder a um desafio. Tá. A meta é essa, eu quero que você chegue aqui. Como você vai chegar até aqui? Claro que quem vai auxiliá-lo sou eu, mas como você planeja para chegar? A base organizacional. Criança que tem dificuldade de organização tem um pezinho dentro dos transtornos. Tá? Aquela ideia que temos dificuldade de inicializar algo. Pensei, planejei as minhas metas, os meus objetivos, está tudo lindo, mas eu não coloco em prática. Eu tenho dificuldade de tirar do papel, eu tenho dificuldade de começar, de dar o start. Eu só funciono no empurrão, por exemplo. Observa, este pode ser um indicador de déficit de aprendizagens. A flexibilização, sabe aquela pessoa que é um tanto quanto um burro empacado, que parece ter um cabresto aqui, que ela não vê nada além do que aquilo que ela acredita? Se não for do meu jeito, não serve. Tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu defini. Você conhece muita gente assim, não é? Aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar a opinião de terceiros, uma nova forma, uma nova estratégia de responder a um problema. A flexibilização, tem um desafio aqui para você cumprir academicamente, mas só tem essa forma de fazer? Não, tem outras, talvez mais demoradas, menos efetivas, mas tem várias formas de chegar até ali. Então, talvez esta pessoa tenha lá um pezinho dentro do processo de transtornos. Aquela pessoa que tem dificuldade, né, de relacionamento comportamental. Então, eu tenho dificuldade porque eu sou tímido e introspectivo demais, ou sou tão agitado que tenho dificuldade de regular os meus comportamentos. Eu tenho dificuldade de esperar a minha vez. Eu tenho dificuldade de esperar você terminar de falar e eu termino em cima de você. Eu tenho dificuldade de esperar a minha vez no banco, na fila do refeitório, na atividade coletiva. Tudo que demanda espera, eu não consigo fazer. Eu tenho dificuldade na minha autorregulagem emocional. Eu tenho dificuldade de regular as minhas emoções, a minha impulsividade, a minha hiperatividade. Tudo isto, quando não está regulado, é indicador de transtorno. E todas elas, pessoal, passam inevitavelmente pela atenção, pela capacidade de reflexão, pela capacidade de atendimento de regras, pela estrutura educacional vigente no nosso país. Então, o que você vai fazer na prática, seja interventiva ou observacional? Vai ficar de olho e atento a todas essas palavrinhas. Porque se a criança destoa em cada uma delas, ou se ela não tem um bom gatilho de evolução, pode estar aqui, um indicador de transtornos de aprendizagens. Combinado? Mas isso vem mais profundamente logo na sequência. Então, o nosso papel em toda esta brincadeira é trabalhar com a mediação dessas crianças, desses aprendizes, desses indivíduos, promovendo apoio e suporte. Você é a pessoa na qual a criança tem que voltar. Você é a pessoa em que eu tenho ponto de segurança. Então, a criança, ela tem que ter em você, seja o professor, seja o terapeuta, seja o pai. Você é o ponto de apoio e de segurança. Então, promova essa situação na criança. Ela tem que ter certeza que você está ali para ajudá-la. Nós temos o hábito de atacar aquilo que é ruim. Nós temos uma conduta até biológica, né? Isso tem justificativa primitiva, até por autodefesa, de apontar erro, de fortalecer aquilo que é ruim. Eu estou pedindo para você inverter tudo isso. Eu quero que você elogie qualquer ganho processual. A criança, ela precisa ter certeza que ela está indo bem, ela quer a aprovação. Então, ela fez um monte de coisa errada. A gente tem que gerenciar, calma. Mas ela fez uma coisinha só certa. De tudo que você pediu, só uma. O resto é tudo errado. Elogie a parte boa, elogie o ganho que ela teve e gerencie o restante. Nossa, maravilha, parabéns, é assim mesmo que faz, olha que legal que ficou. E se nós fizéssemos assim agora, gerenciando aquilo que deu errado? Então perceba, a criança não quer a negativa o tempo todo, ela quer o elogio, ela quer a aprovação. Então muda o seu discurso, tira, não estou dizendo que você não vai trabalhar, estou pedindo para você tirar foco das falhas e colocar foco naquilo que é bom. Estimule por perguntas, questionamentos. A internet está cheia de videozinho que leva o pai a entender alguma coisa. O filho questiona algo. O pai sua frio, transpira. Meu Deus, como é que eu respondo isso? Da onde ele veio com essa pergunta? E aí o pai fala um monte de coisa complicada, fala coisas que não tem nada a ver. E a resposta sobre tudo isso estaria em uma pergunta. Isso mesmo, a resposta está em uma pergunta. Onde você ouviu tudo isso? Tá? O que você quer saber sobre tudo isso?
Não está no que você conhece para você explicar, e sim em como fazer as perguntas. Porque às vezes a pessoa está com uma determinada dúvida que está associando essa situação a este contexto. O pai entende aquilo tudo errado e traz para um contexto que não tem nexo nenhum e que muitas vezes é até um assunto ácido e desagradável. Então, o primeiro grande passo é perguntar. Você pode estar entupido de conhecimento. Primeiro pergunte. E aí você vai conseguir margear a sua resposta de maneira mais assertiva. Auxilie essa criança a resolver conflitos individuais e conflitos coletivos, como, por exemplo, dividir um brinquedo. Falta foco na criança. Então, ela tem dificuldade de dividir o brinquedo com o coleguinha e vai acabar mordendo, batendo, empurrando, brigando. Tá? Ajude essa criança a aprender a estabelecer acordos, trocar brinquedo, participar das atividades, ajudar o professor e assim sucessivamente. Também é nosso papel a orientação da tomada de decisão. Vem cá, se você fizer dessa maneira, pode ser que dê errado, não é mesmo? E se nós fizéssemos assim? Ah, será que vai dar certo? Vamos tentar? Vamos ver se vai dar certo? Tá? Então ajuda a criança a nortear a sua tomada de decisão, já começando a amadurecer a ideia da consequência da sua atitude. E claro, é fundamental que você integre todos eles e não tenha medo de usar todos os recursos que estão à disposição. Nós temos N processos, N locais, N estruturas. Se aonde você está tem tecnologia, qual é o mal de usar? Se você tem áreas maiores e muito bem equipadas, ótimo, vamos usar. E se você tem áreas menores, menos equipadas, use tudo que está à sua disposição. Tá? Tudo que está à sua disposição deve ser um facilitador da aprendizagem para tirar de você o peso e o foco de 100% você 100%. Eu preciso que a criança esteja mais integralizada ao processo, porque criança ouvindo, nesta geração, conforme falamos, é uma criança que tem tendência a perder foco. É uma criança que tem tendência a ter cada vez mais dificuldades de aprendizagens. E aí nós temos esse mundo de que parece que todas as crianças que nós temos atualmente apresentam um determinado transtorno. E calma lá que não é bem assim. A maioria das vezes é apenas falta de atenção causada por um processo social ineficiente, talvez por um processo acadêmico ineficiente, talvez pelas experiências que trouxeram essa criança até este momento. Então, dentro desse cenário, coloque o fator atencional como um fator importantíssimo, tá bem? Então, aqui, dentro deste layout, eu prometi que ainda vou falar mais de base motora no dia de hoje, mas a base das falhas de coordenação motora vem do mesmo jeito, como eu expliquei ainda há pouco. Olha para o fator cronológico. Crianças por idades iguais realizam os mesmos comportamentos. Crianças de 5 anos fazem a mesma coisa. 6 anos, a mesma coisa. 7, a mesma coisa. Os comportamentos são iguais. Exatamente os mesmos, variando de acordo com a experiência que ela obteve. Uma vez que esses comportamentos tradicionais e equivalentes não aparecem na atenção ou na base motora, opa, talvez eu tenha um probleminha aqui. E aqui nós começamos a ampliar a observação e possivelmente a investigação. Mas ainda trazendo vocês para essa ideia de autocontrole, para me potencializar foco, para me potencializar a atenção, eu trouxe a você neste último quadro, nesta última telinha, uma ideia prática de trabalho. Como que você vai pegar tudo isso que a gente conversou até aqui e você vai colocar daqui a pouco na tua vida? Como que você vai experimentar boa parte de tudo isso que a gente conversou e vai começar a implementar nas suas sessões de trabalho? Primeiro grande ponto, olhar para a idade. As atividades devem ser desenhadas, remanejadas e estruturadas conforme o fator cronológico, tá? Então, dentro da base cronológica, eu consigo dar a você um mapa mais assertivo. Ó, essa atividade vai funcionar, essa não. Ah, mas não funcionou por quê? Ué, porque a criança tem problemas atencionais ou tem problemas vinculados a transtornos e dificuldades de aprendizagens? Longe disso. Porque a idade dela não é condizente com a atividade. Muitas vezes eu quero colocar uma atividade para uma criança de 10 anos para uma criança de 6. Não vai rodar. Não vai rodar. Ah, mas as crianças de hoje estão evoluídas. Talvez ela até aprenda ou consiga avançar sobre alguma ótica. Mas, pessoal, pense sempre dessa maneira. Se eu não casar a idade para o momento evolutivo, biologicamente falando, a minha atividade está fadada ao fracasso, está fadada ao erro. Aí não vai ter evolução motora, não vai ter evolução atencional e, consequentemente, aprendizagem. Então, aqui, primeiro olha para a idade. Separei para vocês
Uma criança de 3 a 5 anos. Olha, eu abri muito a janela, hein? Eu gosto de trabalhar com a janela até menorzinha, de 2 em 2 anos. 3 a 5 anos. Eu posso trabalhar com leitura? Pode, mas a criança não sabe ler. Mas aí você lê. Tá? A leitura ajuda a treinar a atenção. Posso trabalhar com a exploração de vários recursos, como passeios? Claro que sim. Posso pedir para a criança explorar a confecção de brinquedos? Evidentemente que sim. E eu gosto muito, na faixa etária da educação infantil, de pensar em uma estrutura neuropsicomotora que vai entregar muito processo educacional lá na frente. E boa parte do mecanismo inicial começa com esquema corporal. Então você vai se apoiar em jogos musicais, vai trabalhar muito com conhecimento do corpo. Ali tem alguns exemplos, ó, ciranda cirandinha, boneco de lata, cabeça, ombro, joelho e pé, tudo aquilo que requer o mínimo de concentração por parte da criança. Lembra lá? Diminua os distratores, fecha o processo. Você tem uma música? Tem só a música. Vou ignorar as outras possibilidades de roubo de atenção dessa criança. De 5 a 7 anos, por exemplo, a gente pode dificultar um pouquinho mais esse nível atencional. Até joguinho de carta começa a funcionar agora, como, por exemplo, Uno. Uno é uma ótima atividade para manutenção de foco, para flexibilização de ações, para manutenção de memória operacional. Mas ainda a gente pode trabalhar de maneira mais abrangente. É uma criança mais coordenada, que já consegue se relacionar bem com os coleguinhas, porque ela evoluiu cronologicamente. Então eu vou brincar de quebra-cabeça, de músicas cantadas, como, por exemplo, a doleta. Eu vou trabalhar também com dança das cadeiras. E tenho que desafiar o cérebro, certo? Caça-palavras, palavras cruzadas e tantas outras coisas. E de 7 a 12 anos, a mesma coisa. A diferença é que agora eu começo a dificultar o processo cognitivo e posso até mesmo me apoiar em dramatização, em atividades musicais, como coreografias de danças. E, claro, poderíamos até mesmo pensar no esporte aqui. Então, vocês conseguem perceber que nós temos uma estrutura evolutiva. A prática interventiva que prioriza a atenção, ela vem de acordo com o fator cronológico. É a idade daquele indivíduo que vai te dar um norte. É a idade desta pessoa que vai te dar o caminho pelo qual você vai estruturar a sua intervenção. E sabe qual que é a maior sacada de tudo isso? Vai ser mais fácil de você trabalhar e vai ser cada vez mais prazeroso, porque a sua frustração ela vai cada vez ficar menor, porque você vai implementar práticas e recursos que funcionam. E não apenas, nossa, tem um portfólio gigantesco de atividades lindas, maravilhosas e perfeitas, mas ela não funciona, Wesley. Calma, ela pode funcionar no público A ou B, mas nesse público que eu tô trabalhando neste momento, ela não está criando core, ela não está criando processo de mudança, não está sendo um agente de transformação. Então, a colocação é, uma vez que você sabe o que você vai buscar, o que você tem que trabalhar, o que é que você tem que desenvolver, você tem muita facilidade de buscar a prática. Hoje a internet está lotada de recursos. Hoje eu tenho a possibilidade de estar neste momento junto com vocês. Temos livros, temos portfólios, temos aulas, temos redes sociais, nós temos a possibilidade de conversar com outros profissionais de uma maneira tão rápida, tão simples, para criar estratégia prática, que está tudo muito fácil e gratuito para a gente buscar. O problema é, essa atividade, ela cabe para este público? Esta atividade prática, ela gera a transformação que eu gostaria nessa criança? Ela consegue produzir melhoras? Então, o grande desafio é este, entender o porquê que eu não estou evoluindo, para que eu consiga criar uma prática que case justamente com esse processo. Então, como eu disse lá no princípio, respondendo novamente aquela questão inicial, por que alguns aprendem mais do que outros? Porque eu tenho que colocar um tripé nesse processo. A prática é importante, a motivação também é. E a atenção é o principal agente de dificuldade de aprendizagens atualmente, e nós negligenciamos. E aí eu crio uma atividade legal demais, mas que não gera atenção desta idade ou deste público específico. Obrigada
obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!